Olá, em primeiro lugar eu desejo que você esteja bem. Nesse vídeo vamos fazer um tapete super rápido, super fácil e muito econômico. Vou passar todos os detalhes para vocês e em seguida eu vou mostrar estendido. Bem, então eu vou começar falando dos materiais que eu usei. Usei essas 3 cores de fio. As 3 cores são número 6 e as 3 cores são da marca Fial. Essa cor aqui, ela se chama Rosé e a numeração dessa cor é 70. Esse aqui é o barbante cru e esse aqui é o barbante pink e a numeração dessa cor é 81. E eu gastei um total aqui contando os 3 fios de 292 gramas para trabalhar a peça. Essas linhas foram trabalhadas com agulha de 3,5 milímetros e eu também usei, né, tesoura para cortar os fios. Bem, eu também marquei o tempo que eu gastei para confeccionar a peça. Eu gastei o total de 4 horas e 15 minutos para fazer esse tapete. Então, é um tapete bem rápido de trabalhar. Vocês já viram que ele é econômico e agora vocês já viram que ele é rápido. Agora, eu vou estender aqui a minha peça e venho mostrando a medida para você. Bem, então esse tapete aqui é um tapete redondo e ele ficou aqui, olha, com um diâmetro de 64 centímetros. Esse tapete, ele é uma releitura do tapete redondo mais fácil que existe, que é um tapetinho que vocês gostam muito, né? Ele tem bastante visualização aqui no canal. E por que que ele é uma releitura? Primeiro, porque ele foi trabalhado maior. Segundo, porque eu mudei um pouquinho o bico, eu aumentei as voltas do bico, fiz 2 voltas a mais no bico. E terceiro, e bastante legal que eu achei e consegui fazer, foi que naquele tapete redondo mais fácil que existe, que eu postei a primeira vez, nós trabalhamos aqui os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Esse aqui foi trabalhado com blocos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, desde o início quase lá da nossa peça. Então, ele ficou um tapete mais leve, com caimento mais suave e, ao mesmo tempo, ele ficou super bem assentado no chão. Uma outra coisa também que eu fiz de diferente aqui foi o jogo de cores, né? Eu trabalhei de maneira diferente que o jogo de cores e eu achei que ele ficou mais bonito ainda. E uma última coisa aqui que eu quero falar para vocês. Esse bico, normalmente, ele é trabalhado com pontos picôs aqui na última volta. Então, eu tirei os picôs e ficou bonito também. E a volta ficou super rápida de fazer, porque vocês sabem, né, que voltas trabalhadas com pontos picôs, elas demoram bastante para serem feitas. Então, eu tirei os picôs e essa última volta ficou super fácil e muito rápida de trabalhar. Então, é isso, esse tapete ficou com um tamanho ótimo para porta ou para banheiro. Eu acredito que se vocês já gostavam bastante do tapete redondo mais fácil que existe, vocês vão gostar ainda mais desse aqui. Eu, particularmente, fiquei apaixonada por esse tapete. Espero que vocês também gostem. Se gostarem, por gentileza, não esqueçam de deixar um like e um comentário. Então é isso, agora vamos lá para o passo a passo. Desejo um bom trabalho para você. Vou começar trabalhando 5 correntes. Laço a linha na agulha. Busco uma linha através da laçada e aqui está a primeira corrente. 2, 3, 4, 5. Volto na primeira corrente, pegando nessa primeira laçada. Eu prendo um baixíssimo. Então, criei um anel pequeno com as 5 correntes. Agora, eu vou trabalhar 12 pontos altos separados por uma corrente nesse anel. Para começar, são 4 correntes. 1, 2, 3 e 4. As 4 correntes equivalem aqui
as 3 primeiras um ponto alto e a quarta um espaço de separação. A partir daqui, eu vou pegando pelo meio do anel e trabalhando os pontos altos. Então, faço um ponto alto, em seguida, uma corrente. Volto no anel, um ponto alto. E uma corrente. Enquanto estou trabalhando esses pontos altos, vou prendendo essa ponta embaixo desses pontos, que assim já vai arrematando. E nós vamos, então, seguir com esse padrão de fazer um ponto alto e uma corrente até totalizar 12 pontos altos aqui nesse anel. Eu vou fazer os meus e venho. Aqui está, trabalhei 12 pontos altos, todos eles separados por uma corrente. Depois dessa última corrente, então, eu vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para trabalhar aqui o meu primeiro ponto alto. E aqui encerramos a nossa primeira volta, agora vamos iniciar a segunda. Eu vou começar com um ponto baixíssimo no intervalo de correntes que eu tenho logo à frente. Em seguida, vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto. Volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Essa segunda volta será trabalhada com 12 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Fez a corrente, é só vir no próximo espaço e trabalhar mais 2 pontos altos. Fez os 2 pontos altos, faz uma corrente próximo espaço, mais 2 pontos altos. E nós vamos, então, seguir com esse padrão por toda essa volta. No final, nós teremos aqui o total de 12 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Eu vou completar essa volta e venho. Aqui está, trabalhei 12 grupos de 2 pontos altos, todos eles separados por uma corrente. Depois da última corrente, então, fecho a volta com baixíssimo na terceira corrente que fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. Agora, vamos iniciar a nossa terceira volta. Eu começo caminhando com 2 pontos baixíssimos, um sobre o próximo ponto alto e um no próximo intervalo. E a nossa terceira volta, ela será feita com 12 grupos de 2 pontos altos, só que agora separados por 2 correntes. Então, vamos lá. 3 correntes para equivaler o primeiro ponto alto, mais um ponto alto no mesmo espaço. E depois desses 2 pontos altos, então, duas correntes. Fez as duas, próximo intervalo mais 2 pontos altos. Depois dos 2 pontos altos, então, 2 correntes. Uma, duas. Próximo espaço, mais 2 pontos altos. Bem, então, vamos com esse padrão por toda essa volta. No final, teremos 12 grupos de 2 pontos altos, separados sempre por um intervalo de 2 correntes. Então, eu vou completar o restante dessa volta e venho. Trabalhei os 12 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Depois das últimas 2 correntes, só fechar a volta aqui com o baixíssimo na terceira corrente que fez para trabalhar o primeiro ponto alto da volta. Agora, nós vamos trabalhar a quarta volta, então, eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos até o intervalo de correntes. Então, um baixíssimo no ponto alto e um no intervalo. Bem, e a quarta volta, ela será feita com 12 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, começo com as 3 correntes, volto no mesmo espaço e faço aqui mais 2 pontos altos. Aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos. Agora, é só fazer 2 correntes, próximo espaço, e faz mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, só fazer uma, 2 correntes, próximo espaço, 3 pontos altos. Vamos assim por essa volta toda. No final, nós vamos ter aqui
12 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, vou completar a quarta volta com essa orientação e venho. Trabalhei toda a quarta volta com o padrão que orientei e fiz 12 grupos de 3 pontos altos separados, sempre por 2 correntes. Depois das últimas 2 correntes, então, é só fechar a volta com baixíssimo na terceira corrente que fez para trabalhar o primeiro ponto alto. Bem, então, encerramos aqui a nossa quarta volta. Agora, vamos trabalhar a quinta. Eu vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos, um sobre cada ponto alto. E um no intervalo de correntes. E a quinta volta, ela será feita só com aumentos. E os aumentos aqui desse tapete serão todos iguais, eu vou mostrar aqui nessa volta. Então, nós começamos com 3 correntes, trabalhamos mais um ponto alto. Em seguida, fazemos uma corrente e voltamos no mesmo espaço e trabalhamos mais 2 pontos altos. Bem, então, aqui está o primeiro aumento. Todos os aumentos serão iguaizinhos, 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos. Depois, é só fazer 2 correntes de separação, uma, duas, vem no próximo espaço e trabalha outro aumento. 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Aqui está o segundo aumento. Agora, é só fazer 2 correntes, uma, duas, próximo espaço de corrente, mais um aumento. Bem, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei a volta de número 5, fazendo os meus 12 aumentos. E agora, então, é só fechar a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fez aqui para trabalhar o primeiro ponto alto. Bem, agora nós vamos trabalhar a volta de número 6, eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos até o intervalo de uma corrente que eu tenho aqui no meio do aumento. Depois de caminhar com o baixíssimo até esse intervalo de uma corrente que eu tenho aqui no meio do aumento, eu vou subir 3 correntes, que equivale ao ponto alto, volto no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. E aqui na volta de número 6, nós vamos trabalhar o total de 24 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, aqui está o primeiro grupo, agora é só fazer 2 correntes, venho nesse próximo intervalo de 2 correntes que eu tenho de base, trabalho 2 pontos altos. Depois desses 2 pontos altos, 2 correntes, e agora eu venho nesse intervalo de uma corrente que eu tenho aqui no meio do aumento. Então, nós vamos trabalhar os grupos usando as 2 correntes e os intervalos de uma corrente que temos no meio do aumento. E no final, nós vamos ter aqui 24 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Bom, então, eu vou fazer os 24 grupos e venho. Aqui está, trabalhei os meus 24 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Agora, eu vou fechar a volta com baixíssimo na terceira corrente que fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. E eu trabalhei aqui o total de 6 voltas com o barbante pink e vou trocar agora a cor do meu fio. Então, para cortar o fio, vou fazer assim: estendo aqui um pouquinho essa laçada que está na minha agulha, tiro a agulha, venho no ponto alto que eu tenho logo à frente, pegando aqui de trás para frente no ponto, eu passo a agulha por essas 2 linhas do topo do ponto. Agora, pego a laçada, passo pela agulha, busco para trás e laço mais uma vez, estendo e corto essa linha.
Agora, eu vou trabalhar com o barbante cru, vou fazer 5 voltas no barbante cru. Então, vai ser a volta de número 7, 8, 9, 10 e 11. Todas elas feitas com o barbante cru. Então, para amarrar aqui o meu barbante, eu venho em qualquer um dos intervalos de 2 correntes que eu tenho de base. Depois de amarrar o fio, eu trago a linha para frente, subo 3 correntes que equivalem a um ponto alto, e na volta de número 7, nós vamos fazer 24 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, aqui está o primeiro, venho no intervalo, faço ainda mais 2. Aqui está o primeiro grupo de 3 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes, vir no próximo intervalo e trabalhar mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, 2 correntes, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. E vamos assim, então, por toda essa volta. No final, nós teremos aqui 24 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Eu vou fazer a minha e venho. Trabalhei toda a volta de número 7, com o padrão que orientei, e fiz os meus 24 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, eu fecho a volta com baixíssimo na terceira corrente que fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. Vamos iniciar a volta 8, caminhando com 3 pontos baixíssimos até o próximo intervalo de 2 correntes. Bem, nem a volta de número 8, ela será feita com 12 aumentos e 12 grupos de 3 pontos altos. Então, vou iniciar aqui com as 3 correntes, fazer mais 2 pontos altos. Bem, então, aqui está, trabalhei um grupo de 3 pontos altos, agora eu vou fazer 2 correntes de separação. Venho no próximo intervalo eu faço um aumento. E o aumento é aquele que eu já falei para vocês. 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos no mesmo espaço da base. Bem, então, a volta 8 inteira será intercalando esses 2 grupos de ponto. Em um espaço, faço 3 pontos altos, no da frente, faço um aumento. E separando esses grupos, então, nós sempre vamos fazer 2 correntes. Fez as 2 correntes, e aqui eu fiz aumento, no da frente, faço 3 pontos altos. Se aqui eu fiz 3 pontos altos, no da frente, eu vou fazer um aumento. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 8. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei a volta 8 fazendo os meus 12 aumentos e os meus 12 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Agora, vamos fechar essa volta com baixíssimo na terceira corrente. E vamos iniciar a volta de número 9, caminhando com 3 pontos baixíssimos até o intervalo de correntes. Aqui está, caminhei com os 3 baixíssimos, e agora a volta de número 9, ela será feita com 36 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Começo com as 3 correntes, faço mais um ponto alto,
Depois desses 2 pontos altos, faço 2 correntes. Agora, venho no intervalo de uma corrente que eu tenho aqui no meio do meu aumento e trabalho 2 pontos altos. Fez esses 2 pontos altos, só fazer 2 correntes, vir no próximo intervalo mais 2 pontos altos. 2 correntes, próximo intervalo, 2 pontos altos. 2 correntes, encontro de novo aqui o intervalo de uma corrente do aumento. Aqui também faço 2 pontos altos. E vamos assim por toda essa volta. No final, nós teremos 36 grupos de 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Então, eu vou completar essa volta com essa orientação e venho. Completei a volta de número 9, fazendo os 36 grupos de 2 pontos altos separados por uma corrente. Agora, nós vamos fechar a volta com um baixíssimo na terceira corrente. E vamos iniciar a volta 10 caminhando com 2 baixíssimos até o intervalo de correntes. E a volta de número 10, ela é igualzinha à volta 9. Nós vamos fazer também 36 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, é só subir aqui as 3 correntes, fazer mais um ponto alto, depois 2 correntes, vem no próximo espaço e faz mais 2 pontos altos. 2 correntes, próximo espaço, 2 pontos altos. Então, não muda nada, igualzinho na volta que nós acabamos de fazer. No final, então, teremos novamente 36 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho. Trabalhei a volta de número 10, fiz os 36 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Agora, nós vamos iniciar a volta de número 11, caminhando com 2 pontos baixíssimos até o intervalo de corrente. E a volta 11, ela será trabalhada com 18 grupos de 3 pontos altos e 18 grupos de 2 pontos altos. Então, vou começar com as 3 correntes. Faço mais 2 pontos altos no mesmo espaço. Bem, então, aqui eu trabalhei 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes de separação. E venho no próximo intervalo, trabalho apenas 2 pontos altos. Então, pela volta toda, nós vamos intercalar um grupo de 3, um grupo de 2. Separando esses grupos, 2 correntes, 1, 2. Se aqui fiz 2, no da frente faço 3. Fez os 3 pontos altos, faz 2 correntes. E, se aqui eu fiz 3 pontos altos, no próximo intervalo, vou fazer apenas 2. Fez os 2 pontos altos, faz 2 correntes. Se aqui fiz 2, no da frente faço 3. Bem, então, nós vamos intercalando esses grupos de 3 e de 2 pontos altos pela volta toda. No final, teremos 18 grupos com 3 pontos altos e 18 grupos com 2 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Então, eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta de número 11, intercalando aqui meus grupos de 3 e 2 pontos altos, separando sempre com 2 correntes. Agora, então, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo, pegando pelo meio da terceira corrente que fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. E aqui, então, eu trabalhei já o total de 5 voltas com o barbante cru. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, vou trocar a cor do meu fio. Então, estendo um pouquinho essa laçada aqui da agulha, tiro a minha agulha, venho no ponto alto à frente, pegando de trás para frente aqui no ponto, eu
atravesso por essas duas linhas de cima do ponto. Agora, eu pego essa laçadinha e passo de novo aqui na agulha, busco para trás, laço mais uma vez, estendo a laçada e corto a linha. Bem, e agora eu vou trabalhar a minha volta de número 12 usando o pink novamente. Então, para amarrar aqui o barbante, eu pego em qualquer um dos intervalos de duas correntes que eu tenho de base e amarro meu fio. Bem, e agora vamos então trabalhar a volta de número 12. Eu começo buscando a linha para frente, subindo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, faço mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Bem, a volta de número 12 será feita com 36 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por duas correntes. Uma, duas, fez as duas correntes, vem no próximo intervalo e faz mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, faz uma, duas correntes, próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Bem, e nós vamos então com esse padrão pela volta toda. No final, teremos 36 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por duas correntes. Então, eu vou fazer a volta 12 com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei a minha volta 12 com o padrão que orientei, 36 grupos de 3 pontos altos. E nessa cor aqui, eu vou fazer só essa volta e vou trocar a linha. Então, fecho aqui com o baixíssimo na terceira corrente, estendo um pouquinho a minha laçada, venho no ponto à frente, de trás para frente aqui no ponto, pego essas duas linhas, passo a minha laçada na agulha de novo, busco para trás e laço mais uma vez, estendo e corto. Agora, vou trabalhar as próximas duas voltas, a volta de número 13 e 14, com o barbante na cor rosé. Então, amarro aqui em qualquer um dos intervalos de correntes que eu tenho de base. E vamos iniciar a nossa volta de número 13. Então, eu vou começar subindo as 3 correntes. E trabalhando mais 2 pontos altos nesse mesmo intervalo. Fiz um grupo de 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, venho no próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. Bem, então, aqui, olha, eu trabalhei 2 grupos de 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes e no próximo espaço, eu vou fazer um aumento com os 2 pontos altos. Uma corrente e mais 2 pontos altos. Essa aqui será a sequência dessa volta. Nós vamos sempre trabalhar 2 grupos de 3 pontos altos e na sequência um aumento. Então, agora que eu faço mais 2 grupos de 3 pontos altos e nós vamos sempre colocando 2 correntes de separação entre esses grupos de pontos.
Então, aqui está, olha, depois do aumento, fiz 2 grupos de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e trabalho outro aumento. Então, aqui eu repeti o padrão, fiz de novo 2 grupos de 3 e um aumento. Então, vamos repetindo esse padrão pela volta toda. Agora, na sequência, 2 de 3, depois um aumento. Eu vou fazer aqui a minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 13 com o padrão que orientei, fazendo sempre 2 grupos de 3 e em seguida um aumento. E no total aqui eu fiz 12 aumentos nessa volta. Bem, encontrando o início, fechei com o baixíssimo na terceira corrente. E agora, então, vamos trabalhar a nossa volta de número 14. Eu começo caminhando com 3 pontos baixíssimos até o intervalo de 2 correntes. E subo 3 correntes. Faço mais um ponto alto. Então, aqui trabalhei 2 pontos altos, agora separo com 2 correntes, venho no próximo intervalo, mais 2 pontos altos. 2 correntes e encontro a corrente do aumento. Então, em todas as correntes que nós temos aqui no meio do aumento, nós também vamos trabalhar 2 pontos altos. E vamos seguir, então, com essas 2 correntes de separação e 2 pontos altos em cada intervalo, pela volta toda. No final, nós vamos ficar aqui com 48 grupos de 2 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta 14. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Aqui está, trabalhei a volta de número 14, seguindo o padrão que orientei, e no rosê eu fiz apenas 2 voltas e cortei aqui o meu fio, como eu já estou mostrando as trocas de cores nas voltas anteriores para você. Bom, e na sequência, vou fazer ainda mais uma volta com o pink, será a volta de número 15, e então vamos amarrar aqui em qualquer um dos intervalos de 2 correntes que nós temos de base. Vamos iniciar a volta 15 subindo as 3 correntes e trabalhando mais 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Então, aqui fiz um grupo de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, venho no próximo intervalo e aqui faço apenas 2 pontos altos. Então, nós vamos intercalar pela volta toda um grupo de 3, um grupo de 2, separados sempre por 2 correntes. Então, faço 2 correntes, e se aqui fiz 2, no da frente faço 3. Duas correntes, se aqui fiz 3, no da frente faço apenas 2. Bem, então, nós vamos seguir com esse padrão. No final, nós teremos aqui o total de 24 grupos de 3 pontos altos e 24 grupos de 2 pontos altos. Então, eu vou seguir com essa orientação e venho. Completei toda a volta 15, seguindo o padrão que orientei. Aqui, a volta 15 foi trabalhada com o barbante pink e em seguida eu vou trocar novamente a cor do meu fio. Então, assim que eu completei a volta 15, fechei com o baixíssimo na terceira corrente e cortei aqui o meu fio igual eu já mostrei quando nós trocamos as voltas anteriores. Agora, eu vou voltar a trabalhar com o barbante na cor cru e já amarrei meu barbante cru em qualquer um aqui dos intervalos que eu tinha de base. Bem, e agora nós vamos dar início à volta de número 16, então começo subindo
3 correntes que equivalem a um ponto alto. Em seguida, faço mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. A volta de número 16, ela será feita só com grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, faz os 3 pontos altos, faz 2 correntes, vem no próximo intervalo e trabalha mais 3 pontos altos. No final dessa volta, então, teremos 48 grupos de 3 pontos altos, sempre separados aqui por 2 correntes. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta 16. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho para a gente continuar. Trabalhei a volta de número 16 com o padrão que orientei, fiz os meus 48 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Agora, eu vou fechar com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar a volta. Vou caminhar com 3 pontos baixíssimos até chegar no intervalo de 2 correntes. E agora, vamos iniciar a volta de número 17. A volta de número 17 terá 12 aumentos, e nós vamos distribuir da seguinte maneira. Começo com 3 correntes, faço mais 2 pontos altos. Depois, 2 correntes, venho no próximo intervalo, mais 3 pontos altos. Fez o segundo grupo de 3 pontos altos, faz 2 correntes, vem no próximo intervalo e faz mais um grupo de 3 pontos altos. Então, aqui, olha, eu trabalhei uma sequência de 3 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, eu vou fazer 2 correntes e, no intervalo à frente, vou fazer um aumento com 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Bem, então, essa é a sequência que nós vamos seguir por toda a volta. 3 grupos de 3 pontos altos, na sequência o aumento. Agora, aqui nos próximos 3 intervalos, eu trabalho 3 pontos altos em cada um deles, sempre separados por 2 correntes. Então, aqui está, olha, depois do meu aumento, eu de novo trabalhei aqui uma sequência de 3 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Em seguida, eu faço mais 2 correntes e no próximo espaço faço um aumento. Nós vamos seguir por toda a volta com essa orientação. Quando chegarmos no final, teremos feito aqui um total de 12 aumentos nessa volta. Então, eu vou trabalhar o restante da minha com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta de número 17 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. Agora, nós vamos iniciar a volta 18, caminhando com 3 pontos baixíssimos. Vamos subir 3 correntes e trabalhar mais um ponto alto aqui no mesmo intervalo. Depois, 2 correntes, próximo intervalo, mais 2 pontos altos.
Então, a volta 18, ela será feita com 60 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. É só ir fazendo 2 correntes e 2 pontos altos em cada intervalo que nós temos na base. Quando encontrarmos essa corrente aqui que tem no meio do aumento, então nós sempre trabalhamos 2 pontos altos nessa corrente também. E vamos então com esse padrão até o final da nossa volta. Como eu já falei, no final teremos 60 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Então, é só isso para trabalhar a volta 18. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei toda a volta de número 18 com o padrão que orientei, fiz aqui os meus 60 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Agora, vamos trabalhar a volta 19. Eu começo caminhando com 2 pontos baixíssimos até chegar no intervalo de 2 correntes. Vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto, volto no mesmo espaço e faço mais 2 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, venho no próximo intervalo e aqui faço apenas 2 pontos altos. Bem, então, a volta 19 será intercalando um grupo de 3 pontos altos, um grupo de 2, e separando sempre com 2 correntes. Então, se aqui fiz 2, no da frente faço 3 pontos altos. Duas correntes, e se aqui fiz 3 pontos altos, no da frente faço apenas 2. Bem, então, é esse o padrão para trabalhar a volta 19. No final, nós teremos feito aqui 30 grupos com 3 pontos altos e 30 grupos de 2 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. Bom, então, eu vou completar a minha volta com essa orientação e venho para a gente continuar. Completei toda a volta 19 com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com o baixíssimo na terceira corrente que fiz para trabalhar o primeiro ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 20. Eu começo caminhando com 3 pontos baixíssimos até chegar no intervalo de 2 correntes. Bem, e a volta 20, ela será trabalhada com 60 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Eu subo aqui as 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto, faço mais 2 pontos altos no mesmo intervalo. Depois, 2 correntes. Venho no próximo intervalo e trabalho aqui mais 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos, é só fazer 2 correntes, próximo intervalo mais 3 pontos altos. Bem, então, só isso para trabalhar a volta 20. No final, teremos 60 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Eu vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da minha volta 20, fiz o total de 60 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. E novamente, aqui eu trabalhei 5 voltas com o barbante cru. 1, 2, 3, 4 e 5, igual fiz aqui nessa outra faixa do cru. Então, completando a volta 20, eu cortei aqui o meu fio. E agora, eu vou trocar de cor novamente. Vou voltar a trabalhar com o barbante pink. E agora, nós vamos, então, fazer a volta de número 21, 22 e 23 com o barbante pink novamente. Então, para começar aqui a volta de número 21, eu vou laçar a linha na minha agulha. E venho aqui em qualquer um dos intervalos de 2 correntes que eu tenho de base, e vou prender aqui um ponto baixo. Bem,
Depois de prender o ponto baixo, nós vamos trabalhar um total de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Fez as 5 correntes, vem no próximo intervalo e prende um ponto baixo. Prendeu baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Próximo intervalo, ponto baixo. Esse aqui será o padrão da volta toda. 5 correntes. Vem no próximo intervalo, prende um ponto baixo. No final, nós teremos aqui 60 intervalos de 5 correntes. Então, eu vou completar o restante dessa volta com essa orientação e venho. Aqui está, trabalhei toda a volta de número 21, fiz 60 intervalos de 5 correntes. Agora, eu vou fechar essa volta com baixíssimo, pegando aqui no ponto baixo que eu fiz para iniciar essa volta. Bem, e agora, nós vamos trabalhar a nossa volta de número 22. Então, eu vou trabalhar 9 pontos altos aqui nessa próxima alça. Enquanto eu estiver trabalhando esses pontos altos, eu vou prender a ponta embaixo desses pontos, assim eu já vou arrematando. Bem, para começar, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo aqui para o intervalo de 5 correntes. Vou subir 3 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto. E agora, eu vou trabalhar o total de 9 pontos altos aqui nessa alça. Então, aqui já tenho um, continuo trabalhando os pontos altos até completar 9. Então, aqui está, olha, contando com as 3 correntes, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Agora, eu vou vir na próxima alça e vou prender aqui um ponto baixo. Depois desse ponto baixo, eu vou trabalhar mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho na próxima alça e aqui eu prendo um ponto baixo. Então, ficou assim, ó, um grupo de 9 pontos altos e uma alça de 5 correntes. Então, essa será a repetição aqui dessa volta. Bom, então, prendeu o ponto baixo aqui, eu vou laçar, vir no próximo intervalo e aqui trabalho de novo 9 pontos altos. Aqui está. Trabalhei os 9 pontos altos. Agora, eu venho na próxima alça e aqui eu prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo? 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem na próxima alça, prende outro ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo depois da alça, vem aqui na próxima e de novo trabalha aqui 9 pontos altos. Bem, então, nós vamos seguir com essa repetição por toda a nossa volta. No final, nós teremos aqui 30 grupos de 9 pontos altos e 30 intervalos de 5 correntes. Então, eu vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta 22. Depois aqui de trabalhar esse último ponto baixo, eu vou prender um ponto baixíssimo na terceira corrente aqui que fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto. E assim encerramos aqui a nossa volta de número 22. Agora, vamos trabalhar a volta 23. Bem, então, na volta 23, nós vamos trabalhar 9 pontos altos separados por uma corrente sobre cada grupo de 9 pontos altos que nós temos de base. Então, para começar, eu vou fazer 4 correntes. 1,
2, 3 e 4. Então, as 3 primeiras correntes é um ponto alto e a quarta é um espaço de separação. Agora, eu venho no ponto alto que eu tenho logo à frente e aqui eu trabalho um ponto alto sobre ele. Fez o ponto alto, faz uma corrente. Vem no próximo ponto alto, faz mais um ponto alto. Uma corrente. Próximo ponto alto, um ponto alto. Uma corrente. Vamos seguir assim até trabalhar aqui 9 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei 9 pontos altos, todos eles aqui separados por uma corrente. Depois do ponto 9, eu não vou fazer nenhuma corrente, ou eu venho direto aqui nessa alça de 5 correntes e pegando aqui no meio dessa alça, eu prendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, é só laçar, vir no próximo grupo de 9 pontos altos e de novo repetir esse padrão. Então, de novo, aqui eu vou fazer 9 pontos altos sempre separados por uma corrente. Então, aqui está, trabalhei de novo os 9 pontos altos separados por uma corrente. Agora, é só prender um ponto baixo nessa próxima alça, laçar e vir trabalhar mais 9 pontos altos separados por uma corrente sobre esse próximo grupo. Bom, então, é só isso para trabalhar a volta de número 23. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta 23. Eu vou fechar essa volta com baixíssimo, pegando aqui pelo meio da terceira corrente que eu fiz para trabalhar o meu primeiro ponto alto. Em seguida, eu vou laçar mais uma vez, vou estender essa laçada e cortar essa linha. Bem, e agora nós vamos trabalhar a última volta da nossa peça. Eu vou fazer essa última volta com o barbante rosé. Bem, então, para começar a volta, eu vou fazer aqui uma laçada com a linha na minha agulha. E venho em qualquer um dos grupos de 9 pontos altos separados por uma corrente. E aqui, olha, esse é o primeiro ponto alto que eu trabalhei nesse grupo de 9 pontos altos. Então, eu vou pegar aqui antes desse primeiro ponto alto, que eu tenho aquelas 5 correntes, então, é entre as 5 correntes e o primeiro ponto alto que eu vou prender aqui um ponto baixo. Bem, e depois de prender aqui o ponto baixo, antes do primeiro ponto alto, então, eu vou fazer uma corrente, venho no primeiro intervalo de uma corrente que eu tenho aqui de base e faço outro ponto baixo. Uma corrente, no próximo intervalo de uma corrente, mais um ponto baixo. Uma corrente, próximo intervalo, um ponto baixo. E vamos seguir com esse padrão de fazer uma corrente, um ponto baixo em cada intervalo, até o último intervalo que nós temos aqui na base.
Eu trabalhei um ponto baixo em cada intervalo e separei todos esses pontos baixos com uma corrente. E cheguei aqui, encontrei o ponto alto de número 9. Então, eu vou fazer ainda uma corrente e agora eu vou trabalhar um ponto baixo depois do ponto alto de número 9, entre o ponto 9 e o intervalo aqui de 5 correntes. Bem, então, olha, sobre todos os grupos, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos, distribuindo como eu mostrei aqui. Depois do ponto baixo de número 10, eu não vou fazer nenhuma corrente, eu vou vir trabalhar aqui sobre o próximo grupo. Então, eu sempre vou começar antes do primeiro ponto alto desse próximo grupo, aqui entre as 5 correntes e o primeiro ponto alto. Então, passo a agulha aqui e trabalho um ponto baixo. Depois, eu sigo uma corrente, um ponto baixo em cada intervalo. Depois que eu trabalhar esse ponto baixo no último intervalo, então, eu ainda faço uma corrente, agora eu venho depois do ponto alto de número 9 aqui na base, entre ele e as 5 correntes, e aqui eu trabalho o ponto baixo de número 10 sobre esse grupo aqui. E agora, para eu passar para o próximo grupo, então, eu não vou fazer corrente depois do ponto baixo 10, direto eu venho aqui entre as 5 correntes e o primeiro ponto alto desse próximo grupo e trabalho o primeiro ponto baixo desse grupo aqui. Depois é só seguir com uma corrente e um ponto baixo em cada intervalo. Bom, então, é só isso aqui. Para trabalhar essa volta, eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta 24 com o padrão que orientei. Depois de trabalhar esse último ponto baixo, então, eu fecho essa volta com um baixíssimo, pegando aqui pelo meio do primeiro ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Laço mais uma vez, estendo e corto a linha. E agora, é só esconder as pontas de linhas que nós temos pelo meio dos pontos, pelo lado do avesso. E depois é estender a peça para que ela fique bem bonita e bem assentada no chão. Esse tapete aqui não precisa nem estender muito, que ele ficou bem assentado. Bem, encerramos aqui mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E para você que veio comigo até o final desse vídeo, vai ficar sabendo agora que eu estou lançando a hashtag Manda Beijo. Então, se você quiser que eu mande um beijo para você no próximo vídeo, por gentileza, deixe um comentário escrito hashtag Manda Beijo, deixa o seu nome e a cidade onde você mora. Que na próxima videoaula eu estarei assim mandando beijos para vocês que deixarem o pedido nos comentários, tá bem? Então é isso. Espero que você tenha gostado muito dessa aula e se você quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui algumas opções para você, só clicar nessas imagens que você será levado à videoaula. Então é isso, muito obrigada pela sua companhia e até breve.